verdadeiro amor ágape, né? É dar a vida para o nosso irmão. E o Senhor ministrou hoje pela manhã em meu coração, sabe? Ministrou sim sobre se o irmão está vendo face, deu para o outro lado. E eu precisei ali de um tratamento hoje do Senhor para trazer essa mensagem. Pedir ao Senhor muita misericórdia pela minha vida. E a cada dia nós temos que nos derramar o pé da cruz e reconhecer os nossos erros, né? Mas o que eu quero trazer ao seu coração nessa noite, que a palavra do Senhor colocou no meu coração, quando ali o pastor diz, pastor, eu estaria pensando em sua postura. Então o Senhor trouxe no meu coração o tema da palavra. E esse tema é o perfil das duas rainhas. Quantos aqui conhecem a história, já viram a história de Esté e Vasti? Assim, todos já ouviram? Então nós vamos ler em Provérbios, abra sua Bíblia, Provérbios 31:30. Porque se nós formos ler a passagem de Esté, vai demorar um pouco mais. Mas eu vou estar explicando para vocês. Todos encontraram? Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz: enganosa é a graça e a vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos e louve-lhe nas portas as suas obras. Amém, igreja? Então, o tema da mensagem é o perfil das duas rainhas. Você pode estar meditando lá na sua casa depois do livro de Esté. Esté primeiro. Ali fala sobre a rainha Vasti, que era ali esposa do rei muito poderoso, muito conhecido, que era o rei Artaxerxes. Este rei, ele ali dominava sobre muitas províncias. E um dia esse rei resolveu fazer uma festa para mostrar todas as suas riquezas. E no final dessa festa, ele então manda convidar ali a rainha Vasti. Só que essa recusou o pedido do rei. Ela não compareceu àquele banquete. O que aconteceu? Aconteceu um grande alvoroço, porque o rei então chamou ali os doutores da lei e disse: o que eu devo fazer? Que atitude devo tomar com Vasti? Então eles decretaram uma lei que toda mulher deveria ser submissa ao seu marido. Para quê? Para não envergonhá-lo, porque o rei ali ficou envergonhado. E logo depois que isso aconteceu, então eles indicaram o rei fazer o quê? Como se fosse um desfile de moda. Escolheu uma nova rainha. Então vieram ali várias mulheres bonitas, formosas, de várias províncias para quê? Para o rei conhecer. E neste meio estava a rainha Esté. E quando o rei viu Esté, ele se encantou pela sua beleza, mas não só pela sua beleza, mas pela graça que estava sobre a vida dela. Abra sua Bíblia em Esté. Esté, capítulo 2. Nós vamos ver como foi a nação do rei. Esté 2, versículo 9. Acharam, gente? E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alcançou graça perante ele, pelo que se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também lhe dá 7 moças de respeito da casa do rei, e fez passar com suas moças ao melhor lugar da casa da mulher, da casa das mulheres. Então, igreja, quando Marta Esté se apresentou ali ao rei, ele encontrou, viu que nela graça, viu ali, a glória do Senhor sobre a vida dela. E é isso que nós vemos aqui em Provérbios 31. Enganosa
submissa ao meu esposo. Então, ela colocou ali todas as coisas, o seu eu, acima ali do que era mais importante, que era privilégio para a vida dela, que era o quê? A família, que era o seu esposo. E muitas mulheres têm tomado essa postura. E tem uma frase, igreja, que diz o quê? O casamento não acaba quando acaba a amor. Não diz que ele faz casamento acaba quando acaba o respeito. E é verdade. Quando você desrespeita o seu esposo, tirando ele da posição de cabeça, querendo tomar as atitudes no lugar dele, ou quando o seu marido desrespeita você, você sendo como o quê? O sexo mais frágil, a pessoa mais frágil, que precisa de cuidados, o que acaba o respeito. Então vai acarretando esse monte de dificuldade, de submissão, você colocar as coisas como prioridade, outras coisas que não são prioridade. E muitas mulheres, infelizmente, têm feito o quê? Envergonhado o seu marido. Eu conheço mulheres que às vezes eu fico com vergonha de ficar perto delas, igreja, de tanto que elas humilham o esposo perto das outras pessoas. Às vezes o esposo não tem postura mesmo de cabeça, mas você não precisa expor ele perto das pessoas. Infelizmente, às vezes eu fico até sem lugar quando eu vejo mulheres assim, nossa, sabe, esse homem não vai lá, sabe? Fico colocando o quê? O esposo abaixo de cima. Essas coisas devem ser o quê? Tratadas dentro de casa. Você não precisa expor o seu esposo. Infelizmente, foi isso que a rainha fez. Ela expôs o rei diante de todos os príncipes das províncias que ele governava. A terceira postura ali que Vasti teve foram as suas escolhas a levar ao fracasso. Infelizmente, a decisão que Vasti tomou levou ela ao fracasso. Por quê? Porque o rei destituiu ela da honra e da glória que ela tinha, colocou outra em seu trono. Então, nós temos que tomar cuidado, muito cuidado com as nossas decisões. Porque talvez, meu esposo costuma muito dizer, palavras lançadas são como flechas. Depois de lançadas, não voltam mais. E muitas das vezes, nós mulheres, por estarmos assim mais hoje, né, podendo falar mais, tomando mais atitudes, tendo mais posições, nós às vezes falamos demais. E às vezes falamos palavras que ferem, que não tem como voltar atrás mais. E o homem é assim, igreja. Se você falar uma coisa aqui, desmoralizou ele fica com aquele negócio tremendo, né? E ele fica chateado com alguma coisa. E é difícil depois você controlar a situação. Da mesma forma somos nós, não é verdade? Se o esposo fala uma coisa de manhã, ou se um amigo, alguém falou com você de manhã, e você fica com aquilo matutando até de noite, vê a pessoa de novo, não fecha a cara, é aquela dificuldade, né, de perdão. Então, a decisão que a Vasti tomou ali, a levou ao fracasso. Então, nós temos o quê? Sempre estar procurando o quê? Para na direção do Senhor. Porque se nós fizermos algo fora da direção do Senhor, essa decisão pode nos levar ao fracasso. Porque a palavra do Senhor fala o quê? Que a vontade dele ela é boa, ela é boa, ela é perfeita, igreja, e ela é agradável. Por mais que no princípio a gente pense assim,
pai sem a mãe, ser criado pelo primo. E ali numa província onde o domínio não estava mais nas mãos de Deus, era dominado pelo rei pagão. Então eu creio assim que ela foi uma mulher muito sofrida. Foi uma mulher muito sofrida. Só que ela não apresentou em momento nenhum que a amargura de espírito. Sabe aquela mulher amargurada? Aquela mulher queixosa. Em Provérbios diz que é melhor morar em lugares assolados em cima do teto do que uma mulher queixosa dentro de casa. Misericórdia. O rei Salomão ali, né? Com 700 mulheres, 300 concubinas. Acredito eu que não era fácil. 1000 mulheres falando no seu palácio ali, mas ele conseguiu identificar que era queixosa, né? Ele falou, não é fácil morar com uma mulher queixosa. E quantas das vezes nós somos mulheres queixosas? Às vezes nós pensamos, não, eu sou legal, nossa, não, sou descontraída, brigo com meu esposo, faço isso, mas nós não conseguimos identificar o momento que nós somos queixosas. E quando eu ouvi essa palavra, gente, eu comecei a compreender o tanto que eu sou queixosa, misericórdia. Misericórdia, que meu esposo fala assim, não, amor, eu queria ter entendido, fala, você é legal demais, nós brincamos muito, mas tem um momento, igreja, que eu vou te falar, viu? É o amor mesmo para tolerar, viu? Sabe aquela mulher que reclama de tudo? Ah, não, isso não, amor, eu te pedi já para fazer isso, Eu sei que é essa imagina, mulher. gente, imagina suportar uma mulher queixosa. Foi por isso que o rei Salomão fez questão de colocar em Provérbios, né? Melhor morar lá no deserto que a mulher queixosa dentro de casa. Terceira postura ali de Esther. Ela é uma mulher intercessora. Gente, eu chego a arrepiar. Que maravilha de ser uma mulher intercessora. Esther ali, ela foi intercessora. Igreja, desculpa, eu estou com um problema aqui nas vistas. Eu estou fazendo assim. Repara não, viu? Presta atenção na palavra do Senhor. Imagina ali, ela teve que ser intercessora, não apenas ali do seu esposo. Tem mulher que reclama de ter que orar pelo marido, de ter que orar pelo irmão, de ter que orar pela mãe, pelo pai. Esther foi intercessora.
intercessora. Agora eu quero perguntar para vocês, meninas, quais eram a semelhança das duas? Que semelhança essas duas rainhas tinham? Alguém quer arriscar? Eu coloquei aqui 3 semelhanças. Primeiro, as duas eram rainhas. Segundo, as duas eram famosas. Terceiro, as duas foram reconhecidas. Agora eu quero saber qual a diferença. Esther era uma rainha que temia a Deus, mas Vasti era uma rainha pagã. Esther não tinha apenas beleza e formosura, ela tinha temor ao Senhor e graça. Vasti era reconhecida nas províncias, mas Esther era reconhecida por Deus. E essa é a postura que o Senhor estava me dizendo. Só que Ele me deixou uma pergunta e deixa você uma pergunta também. Em qual dessas duas posturas nós estamos? Qual a postura nós temos tomado como mulheres de Deus? Nós temos sido exemplo, como a rainha Esther, de uma mulher dócil, uma mulher intercessora, uma mulher submissa aos propósitos de Deus, ou temos agido como mulheres pagãs, que não conhecem o Senhor, estamos agindo sem sabedoria, sem a submissão a Deus, sem a submissão às nossas lideranças, aos nossos maridos. Então, igreja, essa é a pergunta que o Senhor nos deixa nessa noite. Qual a postura temos tido diante dele, diante dos nossos familiares, na igreja, na sociedade? Como nós temos sido? Nós temos sido reconhecidas pelo mundo ou nós temos sido reconhecidas por Deus? Eu acho que o mais importante é ser reconhecida por Deus. Sabe por quê? Porque Deus não vê como um homem vê. Às vezes o homem te vê e não te dá nada, mas o Senhor quer te usar. Ele quer te usar, mas para isso você precisa ser submissa ao propósito dele. Ele quer te usar como uma intercessora, como uma mulher exemplar na obra dele, cheia da glória dele. É necessário que quando você chegue para se apresentar, a glória do Senhor esteja sobre você. Sabe por quê? O nosso intuito tem que ser não de nós aparecermos, não de nós sermos apenas mulheres de sucesso, mulheres formosas, mulheres ali reconhecidas. O intuito é que a cada dia nós diminuímos, o Senhor cresça. Que todos
Esther o quê? Construir a agrado do Senhor. Porque se nós encontrarmos o favor do Senhor, nós vamos encontrar o favor das pessoas também. Então, igreja, essa é a mensagem que eu tinha para trazer aos nossos corações, né? Porque o Senhor começa falando comigo no meu coração, né? Que o Senhor possa abençoar, te dar sabedoria, porque a palavra diz: a mulher sábia, ela edifica, mas a tola, ela divulga. Por quê? O Senhor deixou na nossa mão essa autoridade. É uma responsabilidade muito grande de ser mulher. A mulher tem o poder de tanto que exaltar o seu esposo, como também de abater. Porque o Senhor nos deixou essa autoridade de sermos sábias para edificar, ou sermos tola e derrubar.